queridas amigas internautas. Que bom estar aqui novamente com vocês no programa Assunto de Mulher, aqui na Web TV São Caetano. Não esqueçam, todas as quartas-feiras, às 3h30 da tarde, eu, doutora Silvia Petrelli, sempre falando sobre temas sobre o nosso universo feminino. Então não esqueçam, cliquem em contato pelas redes sociais e enviem as perguntas para eu responder no quadro E aí, doutora? Minhas queridas amigas, hoje eu já estou no ambiente florido, adorei o tema de hoje, depois vocês vão poder ver, que eu estou recebendo hoje aqui Mara Moretti, que vai me falar um pouquinho sobre o que tem sido mais usado agora nesses tempos, com relação às flores, ambiente mais florido. Mara, é um prazer recebê-la aqui em meu programa. Obrigada, Silvia. Eu tive o prazer de conhecer a loja da Mara, eu vi muitos artigos diferentes, muitas coisas diferentes, e eu quero que você me passe aqui um pouquinho hoje sobre todas essas coisas que você possui lá. E Mara, me fala uma coisa, como que você começou? O que te fez buscar esse ramo? Desde criança sempre gostei de paisagismo, de flores, e vem de família. Meu pai também é dedo verde, como a gente chama, minha mãe, meu irmão tinha um orquidário, então foi uma coisa assim, eu passei a infância vivendo no meio das plantas. Quando eu vim para São Paulo, meu apartamento era um ovinho e você tinha que abaixar a cabeça que só tinha samambaia, planta. Mas eu me formei na área de TI, Tecnologia de Informação, em automação bancária, minha especialidade. Trabalhei por 28 anos. E até que os ataques a caixas eletrônicos estavam me deixando assim, muito estressada, muito mal. Com filha já pré-adolescente, eu resolvi mudar. Aí eu me preparei durante um ano, fiz cursos para aprender a administrar, e daí fui para a Olambra várias vezes fazer curso com os especialistas, os floristas internacionais. Aí quando eu me senti pronta, eu resolvi abrir. Aí eu procurei qual que seria o meu público, o que eu queria entregar, né? E qual que seria o nível dele. E aí, passando ali pela Klabin, que é onde fica a minha loja, eu encontrei um espaço, né, que era ideal para a minha loja. Eu falei, e aí comecei a montar. Então, hoje a minha preocupação na loja é sempre estar com novidade, ter coisas novas, design, coisas diferentes. Eu não busco o mesmo de sempre. Você chega na loja, você se sente bem, você se sente tranquila, um ambiente agradável, é isso que eu tento entregar. Ô Mara, e a empresa que você montou é Armazém em Flor? É esse o nome que você deu? Armazém em Flor. E você tem um trabalho que é chamado Assinatura das Flores. O que seria isso? Isso é uma coisa muito interessante, as pessoas estão procurando muito, apesar de não conhecerem. Como que é a assinatura de flor? É como uma assinatura de revista. Você recebe na sua residência, no seu escritório, no consultório, loja, você recebe um arranjo, toda semana a minha florista vai, entrega, monta o arranjo no local adequado que a pessoa quer entregar. E na semana seguinte ela troca o vaso, troca o arranjo, troca a flor. Então fica toda semana um arranjo completamente diferente do outro. E quando a gente vai montar a gente tem um histórico para não repetir num mês a mesma flor. Pelo menos a mesma cor, a gente muda, inverte a cor, sempre modificando. E o interessante é que a gente preenche uma ficha e a gente pergunta para a cliente o que ela não gosta, porque eu pego tudo muito fresquinho 2 vezes por semana. Então, eu não posso perguntar o que ela gosta para não ficar na mesmice. Então, não, Sim. Eu não posso, porque se deixar, às vezes a cliente só quero rosas. Então, a gente pergunta o que ela não gosta. Por exemplo, não gosto de flor com cheiro. Então, a gente não leva flor com cheiro. Não gosto de cravo, não sei. A gente não leva. Então, cada cliente é personalizado, cada cliente tem a sua fichinha onde a gente preenche esse tipo de coisa. Se gosta ou não gosta. Ô Mari, o que os clientes têm buscado mais? Quais são os ambientes que eles buscam? Olha, ali no bairro é muito usado. É um arranjo, mais ou menos como este, ou como este. Achei lindos os arranjos, mas depois você vai me poder falar um pouquinho de cada um desses. Ok. Eles buscam um arranjo desse tipo para a sala de jantar, para a sala de estar. Às vezes existem vários tipos. O arranjo mais baixo, por exemplo, é para uma sala de estar, uma mesa de centro. Então a gente monta um arranjo mais baixo. Uma mesa de jantar, já a gente coloca um arranjo mais alto. E a gente também analisa, vai até o local para analisar. Por exemplo, às vezes tem um lustre que está descendo muito, não posso levar uma planta muito alta. Sim.
Então, a gente vai no local e analisa isso. E também tem o espaço gourmet, hoje, que está sendo muito utilizado, e a gente está... Que fica tão bonito, né, Mara? Dá um visual bonito, né? Geralmente, esse espaço gourmet, a maioria, pelo menos aqui dos nossos clientes, é um espaço mais rústico, uma mesa de demolição. Então, a gente procura jogar, por exemplo, um arranjo como este, de casca. Esses arranjos são todos naturais, Mara? Todos naturais, inclusive a abóborazinha que está embaixo. Eu achei tão bonitinho, E elas também são naturais? São naturais também, todas. E esse arranjo a gente coloca nessas mesas de demolição, então uma casca de palmeira, coloca suculentas, às vezes uma abóbora de verdade com suculentas plantadas. Então é coisa sempre remetendo pimentas, temperos, sempre um arranjo que combine com o espaço gourmet. E vocês que fazem, vamos supor, a manutenção desses arranjos, como você falou, a gente que faz. Normalmente, o arranjo de flor de corte, como a gente chama, tem que ser trocado toda semana. Se bem que o nosso trabalho ele também é diferenciado, que quando a gente, principalmente no inverno, a gente vai até o cliente, o arranjo dela está quase assim. Você não vai jogar fora e eu não vou levar, porque ela já pagou pela flor, né? Sim. Então a gente reforma, a gente retira as que estão mais secas, faz um outro arranjinho, coloca num vaso da própria cliente, por exemplo. Então isso é bastante interessante. O Mariflor é vida, né? Muda tanto o ambiente. Dá paz, né? Levanta o astral, acho que faz muito bem para a pessoa. Eu acho. Já visto o cenário de hoje, né, Mara? Que eu já fiquei encantada. E aquele vaso ali, aquele arranjo, Mara, que está próximo de você? Também são flores naturais? Naturais. Esse seria para um ambiente? Um ambiente, uma sala de jantar. Uma mesa grande, né? E onde não tenha, por exemplo, um lustre muito baixo, que a gente consegue levantar, né? E como você falou, a maioria desses arranjos, ele tem a duração de quanto, Mara? Ou depende muito de cada flor? Exatamente. Por exemplo, quando eu vou levar uma assinatura, mesmo que a pessoa vou voltar na rosa, né? Gosto muito de rosa, eu não vou levar rosa. A rosa não dura uma semana. As flores que a gente seleciona, geralmente, elas duram uma semana no mínimo. Então, isso é importante, porque você vai levar um arranjo, a pessoa leva um arranjo, depois de 3 dias está ruim, ela quer ficar a semana inteira, né? Às vezes vai receber convidados, ou ela mesma, né? Ver aquele arranjo bonito. Então, é importante que a flor tenha uma durabilidade, pelo menos uma semana. E o que você orienta, Mara, a conservação nesse período? Isso é muito importante, a gente passou por experiências, inclusive. A pessoa tem que ter alguém que vai trocar a água. Importantíssimo é que se troque a água a cada 2 dias, dia sim, dia não. Senão a água começa a ficar turva e começa a apodrecer, porque é uma coisa natural, né? Pode até cheirar mal. Então, o mais importante de tudo é trocar a água. Trocando a água, se a pessoa tiver habilidade, mas se a pessoa já escolhe esse trabalho é porque ela já não tem tanta habilidade, né? Se ela tiver habilidade, ela pode cortar também. Cortar a pontinha de cada hastezinha, ela vai durar muito mais. Mas trocando água já é suficiente nesse serviço de assinatura. Ô Mari, você acha que os arranjos têm que combinar com os objetos de decoração dentro da casa? Tem sim. Porque é por isso que a gente vai ao local. E também, por exemplo, a gente gosta muito de arranjo tropical. Mas às vezes o lugar é muito clássico, você não pode pôr um arranjo muito tropical, vai ficar fora. Então você tem que fazer tem que ficar bem harmônico, né, o ambiente. Ela tem que chamar atenção, como chama mesmo, mas não ferir. Mara, já que o assunto hoje é sobre decoração, vamos dar um tempinho aqui em nosso papo para conferir alguns destaques do Polo Design Show. O Gustavo Baena esteve nesta, que é a 4ª mostra de design de interior do ABC, e apresenta as novidades especialmente para a gente. A 4ª edição do Polo Design Show foi aberta ao público no último dia 5. Trata-se de um dos maiores eventos de decoração do país, realizado de 2 em 2 anos no Grande ABC. Entre os profissionais participantes, há arquitetos e designers de interiores com escritórios em São Caetano, e são vários os lojistas e fornecedores da cidade envolvidos diretamente na mostra. Olha, para mim é uma grande satisfação estar de novo participando, porque eu acho que a mostra é uma forma da gente estar apresentando formas diferentes de trabalho, de divulgação do nosso nome, até da forma que a gente tem de trabalhar, enfim, com os materiais, com todos os produtos, né? Está tendo uma frequência gostosa, acolhedora, como a gente pode fazer, é um portfólio que é um tesouro que fica guardado, não tem como tirar. Então, assim, é muito bom.
Para o Polo Design Center, responsável pelo evento, a união dos 69 lojistas associados foi decisiva para que esta edição saísse do papel num momento de desaceleração da economia, mostrando a criatividade do setor na região em 45 ambientes que apresentam tendências e soluções. Já há 15 anos que nós vamos à Feira de Milão, à Bienal de Arquitetura de Veneza, à Feira Internacional do Design de Londres, de Paris, de Miami. Então, onde houver novas soluções, o Polo está sempre lá. E sempre arquitetos, designers e lojistas. Então, essa união é fundamental. E a gente percebe que, em que se pese esse momento difícil da economia brasileira, o design, a gente tem visto nesses 15 anos, está cada vez mais presente em tudo. Essa nossa mostra esse ano tem como um grande diferencial a produção de design made in Brasil, a produção de design aqui da nossa região, do nosso pessoal. Você vai ver muitos e muitos móveis que foram desenhados por arquitetos, por designers da nossa região e executados por empresas da região. Meu espaço ele é para um garoto de 16 a 18 anos, né? E aqui eu procurei fazer um espaço que atendesse facilidade, a pessoa chegar, ter um espaço para colocar o tênis, a mochila, não ficar tudo jogado. E também pegar e colocar, por exemplo, o hobby dessa criança ou adolescente seria o skate. Então, personalizando, eu usei as rodinhas de skate, usei uma cabeceira toda, tem um painel de madeiras e depois nós colamos essas rodinhas todas, né? E, independente das cores, fomos misturando aleatoriamente. E o vidro, ele causou uma pressão, então não tem nenhuma dificuldade, nem de cair, nem nada. A cozinha hoje é um espaço muito gostoso para um bate-papo, para uma degustação. Por isso ela está toda automatizada. Aqui tem luz ambiente, tem som ambiente e trouxe uma cor nova, que é o blush, que elas estão nos nichos. Os eletrodomésticos também são italianos. O Silestone também, que é a pedra, é uma novidade, com esse frontão de 40 centímetros iluminado com LED. Então aqui a tendência é praticamente 100% italiana. Eu tentei fazer um mix na decoração com elementos que tenham mais uma parte clássica com uma parte contemporânea, né? Então são móveis bem atuais que podem ser utilizados em qualquer tipo de ambiente, dependendo da decoração, do intuito da decoração que se tenha, né? Enquanto elementos da cultura árabe mesmo, eu busquei a simetria, busquei o uso de pedras, o uso de pastilhas, o muxarabe, né, como elemento principal do espaço, de apresentação do espaço, e em contraposição o uso dos 2 adesivos, né, fazendo uma reflexão sobre a mulher na cultura árabe. As pessoas gostam de demonstrar como vivem bem e gostam de ter realmente um olhar diferenciado para o living. Os tons mais fortes, envolvendo assim a matriz do cinza e nuances do negro, né? Ao mesmo tempo as texturas que vocês vão estar sentindo em vários tons, né, denotados diferentemente. Se você é uma pessoa bem observadora ver aqui, ela vai sentir as nuances até nas roupagens de papel de parede, que não é o mesmo tom. Na iluminação, criando cenas. E contemplando tudo isso, veio o prata, que você vai sentir os elementos do prata, e também os tons, vamos dizer, de uva e o pink, que você percebe isso nas flores, nas almofadas, né? Mas sempre em toques assim mais enriquecedores por ser um living. O diferencial deste ano é a Praça de Eventos, que recebe pela primeira vez uma programação paralela de palestras e outras atrações. O conceituado cabeleireiro e maquiador Kleber Fileto inaugurou a proposta, uma prova de que a arte e a beleza estão nos ambientes e nas pessoas. A expectativa é que até o dia 14 de setembro, quando termina a mostra, cerca de 40 mil pessoas passem pelo pavilhão Vera Cruz, em São Bernardo. Valeu, Gustavo! E vocês viram quantas coisas lindas e, por sinal, muitas flores nos ambientes. Bom, eu volto logo a seguir com o quadro E aí, Doutora. Vamos para um breve intervalo e mais falando sobre flores aqui com a Mara.
Até mais, não saiam daí. O planeta precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós! Minhas queridas amigas, estou nesse bate-papo gostoso com a empresária Mara Morelli, falando sobre flores, decorações com flores, e volto logo a seguir com o nosso bate-papo, e agora eu começo com o quadro E aí, doutora? Bom, algumas perguntinhas de internautas. Sabrina de São Caetano, ela gostaria de saber: o sabonete íntimo é igual ao sabonete comum? Boa pergunta, Sabrina. Na realidade, por que nós prescrevemos às vezes um sabonete específico para essa área íntima? Porque ele possui um pH mais ácido, igual ao nosso pH da vagina. Então, esse tipo de sabonete, eles dificultam tirar a flora normal, a nossa flora de defesa. Os sabonetes comuns, eles são muito alcalinos. Isso faz com que eles tiram realmente a flora de defesa, tá? Então, assim, não deixe de usar aquele sabonete prescrito pelo seu ginecologista, tá bom? Ana Beatriz de Santo André, ela gostaria de saber: você recomenda o método de tabelinha para prevenir a gravidez? Veja, Ana, tem 20% de falha. Por quê? Porque na realidade o método da tabelinha, você precisa ter um ciclo menstrual normal. Você precisa ter um ciclo que naquele período de 6 meses, você tem um ciclo dentro de um padrão entre 26 a 30 dias. Se o seu ciclo ele vai a cada 15 dias ou a cada 20 dias, fica dificultado de você poder fazer essa conta. Porque a fase da progesterona, que é a segunda fase do ciclo, é a fase mais correta. É a partir da segunda fase que você tira 14 dias. Se esse ciclo ele é mais irregular, fica mais dificultado de você poder fazer essa conta, tá bom? Então, na realidade, eu recomendo pouco, justamente por causa do índice de falha, que é 20%, tá bom? Maria Fernanda do Tatuapé, ela gostaria de saber: doutora, por que a mulher tem TPM? Boa pergunta, Fernanda, porque assim, todas nós mulheres não gostaríamos de passar por esse período. E esse período tem muita variação de cada mulher. Então, às vezes, não são todos aqueles sintomas: irritabilidade, dor nas mamas, cefaleia, aumento daquela tensão. Às vezes a mulher chora demais, fica mais irritada, tem vontade de comer mais nessa fase. Na realidade, não está bem estabelecido o porquê dessa causa. O que a gente sabe são essas alterações hormonais que todas as mulheres temos durante esse período, que é justamente essa fase, a primeira fase do ciclo, a fase do estrogênio, a segunda fase do ciclo, a fase da progesterona. Então a mulher, ela passa por essas fases do ciclo e ela sofre essas alterações. Quando está chegando na fase da progesterona, que ela é mais propensa a ter a retenção de líquido, e isso pode ajudar também a dar esses sintomas, tá bom? Não deixe de conversar com o seu ginecologista, porque tem várias formas de se tratar, tá bom? É preciso parar de tomar a pílula? Joana de São Bernardo aqui pergunta: é preciso parar de tomar a pílula para evitar o excesso de hormônio no corpo? Veja, Joana, isso era uma coisa que a gente questionava muito no passado, não é? Eu tomei 10 anos de contraceptivo, será que eu devo parar pelo menos 1 mês, 2 meses? Hoje em dia nós temos visto que não. Por quê? Porque hoje em dia os laboratórios estão muito focados em diminuir realmente os efeitos colaterais dos contraceptivos. Então essas pílulas elas contêm menos concentração de hormônio, estrogênio e progesterona, fazendo com que a mulher tenha menos efeitos colaterais, que por sinal às vezes até ajudam muito. Para quê? Mesmo pílulas de uso contínuo ou as pílulas que dão pausa, elas têm ajudado muito no ciclo para cólica menstrual, naquele ciclo que tem muito sangramento, para quem tem acne, para endometriose. Então assim, hoje em dia você pode ficar tranquila com relação a isso, tá bom? Mais uma perguntinha, Cristina Fernandes de Mauá, ela gostaria de saber: as duchas íntimas são recomendadas como higiene pessoal? Veja, uma pergunta muito importante também, Cristina. Na realidade, como eu falei dos sabonetinhos íntimos, essas duchas, o que seja, é lavar a cavidade vaginal, isso a gente não recomenda, Cristina, porque justamente tira a nossa flora de defesa, é o que eu estava falando com o sabonete,
tá? Então, assim, nós temos a nossa flora vaginal normal, que mantém o nosso pH normal, que são os bacilos de Doderlein. Se você esteriliza demais essa flora, você acaba tirando, aí tá mais propensa a bactéria e infecção, tá bom? Fiquem atentas, tá? Bom, eu volto agora com a Mara, já perguntando. Mara, algo que tem feito muito sucesso na decoração são os jardins verticais, né? Me fala um pouquinho sobre eles. A cidade de São Paulo, espaço cada vez menor. E vertical, né? O espaço são apartamentos. Que hoje em dia os apartamentos também pequenininhos, né, Mara? São a gente quer aproveitar cada espaço, né? E se não tem um verde, né? Como é que a gente fica? É verdade. Então, essa solução é excelente para pequenos espaços. Você consegue montar lindos jardins verticais. Você consegue, existem módulos que você não precisa de irrigação, de ponto de água, ponto de luz, não. Você consegue regando mesmo, colocando com um regadorzinho, você consegue ter lindos arranjos, lindos jardins verticais. Isso é muito tranquilo. Você pode pôr orquídeas interligadas com samambaias, faz um jardim mesmo, fica maravilhoso. O Mari, você acaba dando a sua opinião, você chega e ver o ambiente da pessoa e você passa essa opinião sua de acordo com o ambiente que você está vendo? Exatamente. Isso é também muito importante, porque existem varandas, por exemplo, que são fechadas, então forma uma estufa. A varanda pega muito sol ou não pega nenhum sol, então você tem que escolher as plantas específicas para cada ambiente. E também o gosto da pessoa, de repente ela não gosta de um tipo, então a gente vai e depois sugere através de fotos, de catálogos, o que ela gosta dentro do adequado para aquele ambiente, isso é importante também. O Mário, você estava comentando comigo também sobre hortas, como funciona isso? Então, é muito legal, você consegue ter seus temperinhos numa sacadinha, num lugar pequeno. O importante, as pessoas às vezes se iludem também, né? Vai no mercado, compra aquele vasinho, põe na cozinha num lugar totalmente sem luz, e aí daqui 10 dias ela tá, ou você gastou toda se você usou, ou ela vai estar feia. Tem que estar no ambiente certo também. A horta, os temperos, eles precisam de sol. Então você pode manter uma linda hortinha. Por isso que é importante orientação, exatamente, né, Mara? Para saber como tratar. As pessoas contristas, minha horta não vai mesmo. E o adubozinho, né? Um adubozinho pouquinho, cada 15 dias você põe um pouquinho de adubo. Você vai ter aquela hortinha que você vai fazer teu molho, pegar uma manjerona, vai fazer a sua pizza, orégano fresco é muito gostoso, é muito aromático. Então você consegue em pequenos espaços. A gente também monta, pode ser no vertical, como pode ser em cima de alguma bancada, com 80 centímetros eu monto com 6, 7 temperos, grandes, não aquela coisinha. É muito interessante. Olha que bacana. E para os jardins de inverno, o que você recomenda? Geralmente são plantas, exatamente. Aí você precisa de plantas que não necessitam de sol, de muito sol. Você tem que ter plantas que se adequam. Sempre tem que estar adequado ao seu ambiente. E muito verde, né? Eu acho que quanto mais verde folhagens densas, assim, fica muito interessante também. Ô Mari, para quem quase não tem tempo e não para em casa, você tem algum tipo de flor ou planta que você recomenda? A minha paixão. Pessoal, eu tenho uma paixão na minha loja, se você for, tem muito lá. São as suculentas. As suculentas são são as plantas mais divertidas da natureza, se você ver. Ela tem inúmeras espécies. São as que têm folhas gordinhas. Se você olhar, que tem folha gordinha, ela é uma suculenta. O que é uma suculenta? Ela é parente do cactus. Então ela não exige cuidado nenhum. Aliás, o cuidado não regue. Não regue demais. Não cuide demais. Se cuidar demais, ela vai morrer afogada. Então é melhor. E elas formam lindos mini jardins. Você consegue montar em aquários de vidro, mini jardins, colocar casinhas, fazer caminho com pedra. E elas são lindas, são maravilhosas. Eu tenho uma paixão particular com as suculentas. E a durabilidade dela é maior ou não, Mara? É igual? Olha, ela é perene, né? Ela não é como flor de corte. Ela fica, se ela se adaptar, ela precisa de luminosidade também, bastante. Mas se você, por exemplo, você pode ter na sua sala um arranjo com uma suculenta, fica muito lindo. Você leva para tomar um solzinho uma vez por semana num lugar que bata sol, ela vai bem, ela vai muito bem. Ela vai crescendo, é perene. Ô Mari, como você comentou, exagerar na água é um erro, né? Porque às vezes a gente não sabe o quanto. Exatamente. O que você orienta? É todo dia põe um pouquinho? Tem uma orientação básica, assim, é muito importante isso. As suculentas é o que eu disse, cada 10 dias põe uma colher de água, é uma coisa, quase um cactus. Agora, as outras plantas, a dica é uma infalível. Coloca o seu dedo.
Se a terra ficar no dedo, é porque ainda está úmido, não precisa. Agora, se você colocou o dedinho na terra e saiu do jeito que você colocou, está precisando de rega. Ah, que orientação boa, Mara. Isso porque muitas vezes as pessoas falam, né? Você vai comprar uma plantinha há uma semana, eu rego uma vez por semana. Mas está aquele calor do cão, está um calor desértico, você vai irrigar uma vez por semana, a planta... Coitada, também aí não cada dura, 2 né? dias, está tudo úmido. Então é uma coisa Sabe que muito... aquele cuidado especial, é um feeling, né, como Mara? a gente bebe mais verdade. água, menos água, é a mesma coisa. E a técnica do dedo é infalível. Ô Mara, é mito ou verdade essa coisa de a gente conversar com as plantas, com as flores para elas irem bem, crescer? Olha, eu acho que é bom pra gente também, né? É quase uma Porque a gente se terapia, sente- né? É uma terapia. Eu falo muito com as Não plantas, é? então eu sou suspeita, porque eu converso muito com elas. A gente fica, que lindo, olha que coisa fofa, É a gente verdade, conversa. porque a gente gosta tanto, né, do que Exatamente. está vendo. Eu acho que faz bem, Agora me sim. fala uma coisa, o que eu devo presentear para não errar com flores? Orquídeas. Orquídeas sempre estão Todo em mundo alta, gosta, né? Sempre, porque, como eu disse, existem os arranjos tropicais que são maravilhosos, mas tem gente que não gosta. Agora, eu ainda não conheço alguém que não goste de orquídeas. Então, uma dica, assim, para quem não conhece, não vai errar. Agora, lisianthus, lírios, são lindas, né? Evitar a flor de cheiro. Se você for dar um presente, evita, porque num ambiente pequeno, se tiver uma flor com cheiro muito forte, vai ficar enjoativo. Então, é melhor, você vai presenteie uma que não tenha cheiro. Eu Você acho que é uma garante. que todo mundo gosta, né, Mara? É, Quer dizer, você então- receber, transmite uma coisa gostosa, né? Mas é bom para orientar, porque às vezes nem todo mundo, né, Mara? Uma coisa interessante, que é uma cultura que eu estou vendo que no nosso bairro ali na Clabin, ele está bem claro também, mas eu não vi, no Brasil não tem uma cultura de ter flores assim tão forte. A região ali onde a gente está, tem muito francês. E eles não vivem sem flores toda semana. Nem se for uma hastezinha de flor, ele vai. Eles não deixam, eles não vão E jantar. sabe que é gostoso ver, Mara? Porque ali é uma região de muitos prédios. E eu olhando, observando as varandas, como você comentou, as varandas gourmet, sempre tem uma florzinha. Sempre. Não é? Sempre tem. Preciso, olha, e quando... eu tive uma cliente muito interessante a história, para ver como a pessoa acaba tendo a necessidade de ter a flor. Ela faz assinatura com a gente e quando o esquema de assinatura também é o seguinte, quando a pessoa foi viajar, ela ficou 40 dias na Flórida, eu não vou cobrar dela, eu não vou entregar a flor, né? Então, ela me liga da Flórida, que ela ia chegar numa sexta e eu entrego de terça. Ela falou, pra poder- por favor, me entrega na sexta, eu vou chegar na sexta-noite, eu preciso das flores. Mas é gostoso esse Ela queria contato, chegar, e chegar com as flores já no ambiente, né? Muito legal. Ai, Mara, que pena. Estamos no final de mais um programa. O tempo é curto, porque a gente gostaria de falar tantas outras coisas mais. Mas, Mara, eu gostaria de agradecer sua presença e deixa seu contato para minhas queridas amigas internautas. Com certeza, eu agradeço muito. A gente tem um site, né, que é www.armazeninflor.com.br. Temos o Facebook, Armazém em Flor, CK. O nosso telefone é 2645-5960. E estamos na Avenida Prefeito Fábio Prado, 1068, na Chácara Clabin. Queridas amigas, que pena, um final de mais um programa e volto com vocês quarta-feira que vem no Assunto de Mulher, aqui a partir das 3h30 da tarde. Um beijo grande para todas vocês e até lá.